Você virou uma mercadoria em liquidação permanente e nem percebeu. Pare e pense agora em como você tem agido nas últimas semanas ou meses. Você responde a cada mensagem no segundo em que ela chega. Você altera sua rotina, desmarca compromissos consigo mesmo e deixa de lado o seu descanso apenas para estar lá, disponível, presente, pronto para servir. Você acredita que isso é amor, dedicação ou a prova definitiva de que você se importa? Mas eu vou te dizer a verdade brutal que ninguém tem coragem de falar na sua cara. Isso não é devoção, isso é desvalorização. Você está saturando o mercado com a sua presença e pela lei mais básica da economia e da natureza humana, quando a oferta é infinita, o valor cai para zero. Vamos olhar para isso com a frieza cirúrgica de Niccolò Maquiavel. Ele entendia que o poder e a admiração não sobrevivem sem uma certa distância. Imagine um rei que caminha todos os dias pelo mercado, conversa com todo mundo sobre o clima, reclama das dores nas costas e está sempre sentado na calçada disponível para quem quiser bater papo. Esse rei pode até ser simpático, mas ele não é respeitado. Ele perdeu a aura, perdeu a majestade. Ele se tornou comum. E o comum, meu amigo, a gente ignora. A gente tropeça no comum e continua andando sem olhar para trás. É exatamente isso que você está fazendo com a sua imagem diante de quem você ama. Você está se tornando a paisagem, o móvel da sala que está sempre ali e que ninguém mais nota a beleza, porque a certeza da presença matou a curiosidade. O erro fundamental que cometemos é projetar no outro o que nós sentimos. Você pensa, se eu gosto de alguém, quero essa pessoa perto o tempo todo. Logo, se eu ficar perto o tempo todo, ela vai gostar mais de mim. Essa lógica é falha, porque ignora como o desejo humano funciona. O desejo precisa de espaço para respirar. O desejo é um fogo que precisa de ar. Se você abafar com excesso de madeira, ele apaga. Quando você está sempre disponível, você tira do outro o prazer da conquista, a alegria da saudade e, principalmente, a ansiedade saudável da espera. Lembra de quando você era criança e esperava pelo dia do seu aniversário ou pelo Natal? A espera fazia parte da magia. O presente tinha valor porque você passou 364 dias sem ele. Agora imagine se fosse Natal todo dia. A festa perderia o sentido, o presente perderia a graça e você ficaria entediado na primeira semana. Você é esse Natal diário que ninguém mais aguenta comemorar. Maquiavel nos ensina que o governante sábio deve ser visto, mas não tocado a todo momento. Ele deve aparecer o suficiente para ser lembrado, mas faltar o suficiente para ser desejado. Trazendo isso para o seu relacionamento ou para a pessoa que você está tentando conquistar. Sua ausência é uma ferramenta tão poderosa quanto sua presença. Talvez até mais. É na sua ausência que a imaginação da outra pessoa começa a trabalhar. É quando você não está ali que ela se pergunta: o que será que ele está fazendo? Com quem será que ela está? Será que ele pensou em mim hoje? Essas perguntas são as sementes da obsessão. Enquanto a pessoa tiver certeza absoluta de onde você está e de que você vai atender o telefone no primeiro toque, a mente dela descansa. Ela não precisa pensar em você, porque você já garantiu que estará lá. Você entregou o jogo antes mesmo da partida começar. Pense no conceito de inflação. Quando um governo imprime dinheiro sem parar e joga na economia, aquela nota que valia muito passa a não valer nada. O dinheiro é o mesmo, o papel é o mesmo, mas a abundância destruiu o valor de compra. A sua atenção é a sua moeda. O seu tempo é o seu ouro. Se você distribui seu tempo para quem não fez nada para merecê-lo, ou se você entrega sua atenção de bandeja a qualquer hora do dia ou da noite, você está gerando uma inflação da sua própria essência. A outra pessoa começa a sentir inconscientemente que o seu tempo é barato, que você não tem nada melhor para fazer.
E isso é o golpe fatal na atração. A percepção de que você é uma pessoa desocupada. Pessoas de alto valor são ocupadas. Elas têm missões, propósitos, hobbies, amigos, uma vida que pulsa para além do par romântico. Quando você está sempre disponível, você comunica que sua vida é vazia e que você estava apenas esperando alguém chegar para preenchê-la. Isso não é sexy. Isso é um fardo. Ninguém quer carregar a responsabilidade de ser a única fonte de entretenimento e validação de outra pessoa. É preciso ter a coragem de ser escasso. E veja bem, não estou falando de fazer joguinhos infantis, de demorar 3 horas para responder de propósito enquanto olha para o teto. Isso é manipulação barata. Estou falando de ter uma vida tão interessante e preenchida que você genuinamente não pode estar disponível o tempo todo. E quando você não puder, não peça desculpas desesperadas. Apenas não esteja. Essa postura muda a dinâmica do poder. De repente, quando você concede um tempo para a pessoa, aquilo se torna um evento. Nossa, ele abriu um espaço na agenda para me ver. Ela deixou de fazer tal coisa para estar comigo. Percebe a diferença? O encontro deixa de ser uma obrigação rotineira e vira um privilégio. Maquiavel sabia que os benefícios devem ser dados aos poucos para serem melhor saboreados. A sua presença é esse benefício. Sirva-a em doses, não em um balde entornado. Você precisa entender que o ser humano é movido pela busca, pela caça. Nossa biologia foi programada para valorizar o que é difícil de obter. O que cai no colo é desconfiável ou descartável. Se você se joga no colo de alguém, o instinto dessa pessoa é te segurar por um momento e depois te colocar no chão para ir buscar algo que exija esforço. É triste, mas é real. A bondade excessiva e a disponibilidade irrestrita são lidas pelo cérebro primitivo como fraqueza ou submissão. E ninguém admira o submisso a ponto de desejá-lo ardentemente. Podem até gostar de você, podem achar você um amor de pessoa, mas não vão sentir aquele frio na barriga, aquele medo de te perder. Porque afinal, como se perde algo que está amarrado no nosso pé? Não se perde. E sem o medo da perda, não existe o cuidado na manutenção. Portanto, comece hoje a praticar a arte da retirada estratégica. Recue um pouco, ocupe-se de você, deixe o celular em outro cômodo. Vá viver o mundo real e deixe que o silêncio grite o seu valor. Deixe que sintam falta da sua risada, da sua conversa, do seu toque. Deixe que a dúvida se instale por um momento. Será que eu ainda sou prioridade? Essa dúvida é o tempero que estava faltando. Pare de inflacionar sua presença e comece a valorizar sua escassez. Torne-se um artigo de luxo, não um folheto de propaganda que jogam na caixa de correio todos os dias. Você vale mais do que isso, mas o mundo só vai acreditar no preço que você mesmo estampar na sua etiqueta. Se a etiqueta diz grátis e ilimitado, vão te tratar como descartável. Se a etiqueta diz raro e exclusivo, vão te tratar como um tesouro. Mas cuidado, pois reduzir a disponibilidade é apenas o primeiro passo para recuperar o respeito. Mas o que acontece quando você finalmente permite que a pessoa entre na sua vida e ela descobre que, por trás dessa escassez, você é previsível demais? Existe uma mentira romântica que venderam para você em filmes, músicas e conselhos de amigos mal intencionados. A ideia de que o amor verdadeiro é se tornar um livro aberto. Dizem que a intimidade máxima é quando não existem mais segredos, quando a outra pessoa sabe exatamente o que você está pensando, o que você vai dizer antes de abrir a boca, e conhece cada detalhe milimétrico da sua rotina, dos seus medos e até das suas funções biológicas. Você acreditou nisso. Você abriu as portas da sua alma, derrubou todas as barreiras e se entregou completamente, achando que essa transparência absoluta geraria uma conexão inquebrável.
Mas o que aconteceu foi o oposto. O brilho no olhar do outro sumiu. A admiração, que antes era gigante, encolheu até virar apenas um carinho morno, quase fraternal. Você não percebeu, mas ao eliminar todo o mistério, você assassinou o encanto. A frase "a familiaridade gera desprezo" não é apenas um ditado popular antigo. É uma regra brutal de comportamento humano que Maquiavel compreendia com perfeição. O desprezo aqui não significa necessariamente ódio. Significa a perda da reverência, a perda do valor percebido. Pense em uma obra de arte num museu. Ela está protegida, existe uma distância, uma iluminação especial. Você a admira porque ela parece algo elevado, algo que você não compreende totalmente. Agora, imagine se você pudesse levar essa obra para casa e deixá-la jogada no sofá da sala. Imagine se você a visse todos os dias enquanto escova os dentes, se derramasse café nela, se a usasse para apoiar os pés. Em uma semana, aquela obra de arte que valia milhões se tornaria apenas mais um objeto no cenário. Ela perdeu a aura. O ser humano funciona exatamente assim. Quando nos tornamos excessivamente familiares, quando removemos qualquer distância respeitosa, deixamos de ser obras de arte e viramos mobília. O erro fatal é confundir intimidade com falta de limites. Você acha que para ser amado precisa narrar cada passo do seu dia, contar cada insegurança infantil, reclamar de cada dorzinha nas costas e compartilhar cada pensamento aleatório que cruza sua mente. Você se torna previsível, e a previsibilidade é o túmulo da paixão. Se eu sei exatamente como você vai reagir a uma piada, se eu sei exatamente o que você vai pedir no restaurante, se eu sei exatamente qual será a sua opinião sobre um filme antes mesmo de assistirmos, por que eu prestaria atenção em você? O cérebro humano é uma máquina feita para ignorar padrões repetitivos. Se um barulho é constante, o cérebro para de ouvi-lo. Se você é constante demais, previsível demais, aberto demais, você vira ruído de fundo. A pessoa amada para de ouvir você e passa apenas a conviver com você. Maquiavel alertava que um líder jamais deveria deixar que seus súditos o vissem em situações degradantes ou comuns demais, pois isso destruiria a imagem de autoridade. Trazendo para o nosso mundo real, não é sobre ser um personagem falso, é sobre preservar sua dignidade e individualidade. Quando você perde o pudor e a privacidade na frente do outro, você está dizendo: não há nada mais aqui para ser descoberto. Acabou o jogo. A exploração terminou. Você já viu um explorador vibrar depois que o mapa foi todo preenchido? Não. A emoção está na terra desconhecida. Quando você se torna totalmente conhecido, você se torna um território conquistado. E territórios conquistados não recebem mais investimento, eles apenas pagam impostos. Você quer ser um parceiro ou um pagador de impostos emocionais? Além disso, a familiaridade excessiva abre margem para o desrespeito sutil. No começo, a pessoa media as palavras para falar com você. Ela tinha cuidado, tinha tato. Agora, como ela te conhece como a palma da mão, ela se sente no direito de ser rude, de te interromper, de te criticar sem filtro. Afinal, somos íntimos, certo? Essa intimidade sem freio é a porta de entrada para a desvalorização. Você permitiu que a outra pessoa ficasse tão confortável que ela esqueceu que você é um indivíduo separado, com sentimentos e limites. Ela te trata como uma extensão dela mesma. E nós geralmente não tratamos nossas extensões com muito respeito. Nós as usamos. Ao remover o mistério, você removeu a barreira que exigia respeito. Você se tornou seguro demais, tão seguro que não oferece perigo. E sem uma pitada de perigo, o perigo de ser uma pessoa complexa que pode surpreender, não existe respeito profundo. Mantenha um jardim secreto. Tenha pensamentos que são só seus.
Tenha sonhos que você não conta no café da manhã. Tenha hobbies que você pratica sozinho e que a outra pessoa só vê o resultado final. Não escancare a porta do banheiro, literal e metaforicamente. Deixe que a outra pessoa olhe para você e pense: eu acho que conheço ele, mas tem algo ali no fundo que eu ainda não decifrei. É essa dúvida que mantém a chama acesa. É a sensação de que, por mais que passem os anos, você ainda é uma pessoa inteira, vasta e profunda, e não uma poça d'água rasa que seca com o sol do meio-dia. A transparência total é entediante. Ninguém assiste a um filme onde o final é revelado nos primeiros 5 minutos. Por que você está entregando o roteiro da sua vida inteira no primeiro ato? Pense nos grandes ídolos, nas pessoas que você admira profundamente. Você admira porque existe um espaço entre você e elas. Você não sabe o que elas comem no café da manhã todos os dias. Você não sabe como elas ficam quando estão gripadas e mal-humoradas. Esse espaço permite que a admiração cresça. Nos relacionamentos, precisamos criar ilhas de mistério para sobreviver à rotina. Se você está sempre ali, expondo cada víscera emocional, você sobrecarrega o outro. É cansativo lidar com alguém que não tem filtro, que não tem contenção. A contenção é elegante. A contenção é sexy. Saber calar é tão importante quanto saber falar. Guardar uma opinião para si, às vezes, gera mais impacto do que gritá-la aos 4 ventos. Quando você preserva certas partes de si mesmo, você está comunicando que é dono da sua própria vida, que você não se fundiu com o outro. Essa individualidade é magnética. A familiaridade excessiva cria a ilusão de fusão. Somos um só. Isso é bonito em cartões postais, mas na prática é sufocante. 2 seres que viram um só acabam se anulando. Mantenha as bordas definidas. Saiba onde você termina e onde o outro começa. Não deixe que a rotina transforme sua relação em um pijama velho e confortável que a gente usa porque tem preguiça de vestir algo melhor. Seja a roupa de gala. Seja o evento. E para ser o evento, você não pode ser o cotidiano maçante. Lembre-se, o excesso de luz cega tanto quanto a escuridão total. Se você joga luz sobre todos os seus defeitos, todas as suas manias e todos os seus passos, você ofusca a visão do outro. Ele para de ver suas qualidades porque está ocupado demais tropeçando na sua previsibilidade. Deixe algumas sombras, deixe recantos escuros onde a imaginação do outro possa passear. A imaginação é sua aliada. Deixe que a pessoa imagine o que você está pensando, em vez de dizer a ela. Deixe que ela imagine como foi seu dia, em vez de dar um relatório de 3 horas. Faça com que ela precise perguntar. Faça com que ela precise investigar. Transforme-se novamente em um quebra-cabeça, onde sempre parece faltar uma peça. Enquanto ela estiver procurando essa peça, ela estará interessada em você. No momento em que ela montar tudo e colar na parede, ela vai virar as costas e procurar outro jogo. Agora pare e analise friamente. Se você não deve ser um livro aberto e precisa manter esse mistério, o que exatamente você deve estar fazendo com o tempo que não está gastando com a outra pessoa? Será que ficar sentado no sofá esperando o momento de agir conta como mistério, ou existe uma mensagem muito pior que você passa quando não tem nada para fazer? Vamos ser dolorosamente honestos sobre a imagem que você vê no espelho e a imagem que o mundo vê quando olha para você. Existe uma diferença brutal entre ser uma pessoa acessível e ser uma pessoa desocupada, e a linha que separa as duas é o respeito. Quando você está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para largar tudo ao menor sinal de notificação, você não está transmitindo amor incondicional. O que você está transmitindo, em letras garrafais e iluminadas por um neon piscante, é que você não tem nada mais importante na vida do que esperar. E quem vive de espera
Não é protagonista, é figurante. Aos olhos frios da análise maquiavélica, a disponibilidade total é o sintoma mais óbvio de uma vida sem propósito, de uma existência que clama por liderança, porque é incapaz de governar a si mesma. Pense na dinâmica do poder em qualquer estrutura social, desde os impérios antigos até a sala de reuniões de uma empresa moderna. Quem são as pessoas que estão sempre disponíveis no corredor para bater papo, que aceitam qualquer convite de última hora, que nunca têm um compromisso inadiável? São as pessoas da base da pirâmide. São aquelas que têm pouco ou nenhum poder de decisão. O rei, o general, o executivo de alto nível, o artista focado, todos eles têm uma agenda. O tempo deles é preenchido por uma missão. Maquiavel nos ensina que o poder detesta o vácuo. Se a sua vida é um vácuo de atividades, de paixões e de obrigações pessoais, você está convidando alguém para colonizar o seu tempo. E ninguém respeita uma colônia. As pessoas exploram colônias. Quando você diz sim para tudo e para todos, a mensagem subliminar que chega ao cérebro da pessoa que você ama é devastadora para a atração sexual e romântica. A mensagem é: minha vida é tão desinteressante que participar da sua, mesmo que seja apenas para te ouvir reclamar do trânsito, é a melhor coisa que me aconteceu hoje. Isso é repelente. O ser humano é biologicamente programado para buscar parceiros que agreguem valor, que tragam recursos, sejam eles emocionais, intelectuais ou materiais. Alguém que não tem ocupação própria é visto como um dreno de energia, um peso morto. A desocupação cheira a fracasso. E não estou falando apenas de emprego formal. Você pode ser milionário e desocupado emocionalmente. Se a sua única ocupação é stalkear a vida do outro e esperar uma migalha de atenção, você é, na prática, um mendigo emocional sentado em um trono de ouro. A atração precisa de admiração para sobreviver. E é impossível admirar quem não faz nada. Pense nas pessoas por quem você já se apaixonou ou que despertaram seu interesse profundo. Aposto que todas elas tinham uma vida que acontecia independente de você. Elas tinham ensaios, treinos, estudos, reuniões, viagens, projetos, causas. Havia um brilho no olhar delas quando falavam de algo que não era você. Esse brilho é o que chamamos de ambição, de propósito. Maquiavel sabia que um governante focado em grandes obras era seguido com fervor, enquanto um governante ocioso, focado apenas em prazeres e conversas, era logo deposto. No amor, a deposição acontece quando o outro perde o interesse sexual e passa a te ver como um irmão mais novo carente, ou pior, como um animal de estimação fiel que está sempre no tapete da sala abanando o rabo. É fundamental entender que a ocupação real é o maior afrodisíaco que existe. Quando você diz, não posso te ver hoje, tenho um compromisso importante comigo mesmo, seja esse compromisso ler um livro, ir à academia, trabalhar em um projeto paralelo ou simplesmente meditar, você subcomunica valor. Você diz, eu tenho um império para construir e ele exige minha atenção. De repente, a outra pessoa percebe que ela tem que competir pela sua atenção. E o ser humano adora competir. Adora sentir que ganhou um prêmio. Se o seu tempo é dado de graça, ele não é prêmio, é panfleto de rua. Agora, se o seu tempo é disputado entre sua missão de vida e o relacionamento, cada hora que você dedica ao outro vale por 10. Além disso, a disponibilidade total demonstra uma fragilidade de caráter. Demonstra que você não tem limites, que não sabe priorizar e que é facilmente manipulável. Maquiavel alertava que a fraqueza atrai a agressão. Se você se mostra fraco, sem vontade própria, sem agenda própria, você atrai pessoas que vão abusar da sua bondade. Você vira o tapa-buraco. Sabe aquela pessoa que só é chamada quando o plano A, o plano B e o plano C falharam? Esse é o destino de quem está sempre disponível.
Você se torna a opção de segurança, o step que fica no porta-malas escuro esperando o pneu oficial furar. Ninguém tem orgulho de andar com o step. As pessoas usam o step por necessidade e o trocam na primeira oportunidade. Você precisa criar uma vida da qual você não queira escapar. Muitas vezes, essa disponibilidade excessiva é uma fuga da própria realidade. É mais fácil viver os problemas e as alegrias do outro do que encarar o vazio da própria existência. Mas esse é um caminho covarde. Assuma as rédeas da sua história. Tenha ambições que assustem um pouco. Tenha metas que façam você acordar cedo e dormir tarde, não por obrigação, mas por entusiasmo. Quando você se torna essa pessoa movida por uma paixão interna, você se torna magnético. As pessoas querem orbitar sóis, elas não querem orbitar asteroides parados. Seja o Sol do seu próprio sistema solar. Tenha gravidade própria e não tente fingir. Não adianta postar foto de um livro que não leu ou de um trabalho que não está fazendo. A farsa tem perna curta e o cheiro do desespero atravessa a tela do celular. A ocupação tem que ser genuína. O crescimento tem que ser real. Quando você está realmente focado em evoluir, em ser 1% melhor a cada dia, a disponibilidade restrita acontece naturalmente. Você não precisa fazer joguinhos de "vou demorar 10 minutos para responder". Você vai demorar 3 horas porque estava ocupado construindo seu legado. E quando responder, sua resposta será cheia de novidades, de energia, de vida, e não aquela resposta murcha de quem passou a tarde inteira olhando para a parede. O respeito que você tanto busca não virá da sua submissão ou da sua prontidão em atender. O respeito virá da percepção de que você é uma pessoa de alto valor, com uma vida rica e complexa. Uma pessoa que escolhe estar ali, e não alguém que está ali porque não tem para onde ir. É uma mudança de paradigma. Saia da posição de espera. A espera é passiva, é feminina no sentido polar da energia receptiva excessiva, é estagnação. A ação é atrativa. O movimento gera vida. Maquiavel diria que a sorte é mulher e gosta de ser dominada por homens de ação, usando a linguagem da época dele para ilustrar a energia da conquista. Ninguém conquista nada ficando parado. Portanto, avalie sua agenda agora. Se ela está em branco, não preencha com encontros amorosos. Preencha com vida. Preencha com esportes, com cursos, com negócios, com arte, com amigos que te elevam. Torne-se tão interessante que a pessoa amada sinta medo de que, se ela não se esforçar, você vai acabar encontrando alguém que acompanhe o seu ritmo. Porque no final das contas, ninguém quer ser o único pilar da vida de alguém. É um peso muito grande. Divida esse peso com seus sonhos e objetivos. Mostre que você é um parceiro de caminhada, não uma mochila para ser carregada. A desocupação é o anticlímax. A ocupação, o propósito e a missão são o verdadeiro motor da sedução duradoura. Você prefere ser visto como um servo leal que não tem vida própria ou como um imperador que escolheu compartilhar o trono? A escolha está na sua agenda. Mas agora que você já entendeu que precisa ter uma vida própria e não estar sempre disponível, surge uma questão ainda mais profunda e perigosa. Será que apenas ter valor é suficiente se a outra pessoa tiver certeza absoluta de que nunca vai te perder, não importa o que ela faça? Existe uma verdade desconfortável que você precisa engolir a seco se quiser deixar de ser o lado fraco das suas relações. O amor, sozinho, é preguiçoso. O amor, por si só, acomoda. O que realmente faz alguém se mover, se esforçar, atravessar a cidade debaixo de chuva e tentar ser uma pessoa melhor para você, não é a certeza de que é amado, mas o pavor silencioso de que pode deixar de ser. Maquiavel, com sua brutalidade genial, escreveu que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não se puder ser as duas coisas.
E antes que você se assuste, entenda que, no contexto dos relacionamentos modernos, ser temido não significa ser um tirano violento ou agressivo. Significa inspirar o temor respeitoso da perda. É fazer o outro entender, em um nível visceral, que a sua presença na vida dele é um privilégio renovável, e não um direito vitalício adquirido em cartório. Você construiu uma rede de segurança tão perfeita, tão acolhedora e tão indestrutível, que a pessoa que está com você perdeu completamente o instinto de preservação. Pense em um trapezista de circo. Se ele sabe que existe uma rede gigante e macia lá embaixo, ele pode se dar ao luxo de ser desleixado, de errar o salto, de não treinar tanto. Afinal, se ele cair, a rede o pega. Você é essa rede. Você ensinou a essa pessoa que ela pode errar, pode te ignorar, pode te tratar com indiferença, pode esquecer as datas importantes e pode ser morna, porque no fim do dia você estará lá, sorrindo e estendendo a mão. Você removeu o risco. E onde não há risco, não há adrenalina. Onde não há adrenalina, a paixão morre de tédio. O tédio é o assassino silencioso do desejo, e foi você quem entregou a arma do crime ao garantir uma segurança absoluta que ninguém merece ter. A natureza humana é ingrata. Nós somos programados biologicamente para economizar energia. Se o seu parceiro ou a pessoa que você deseja sente que já te conquistou completamente e que não existe nada nesse mundo que faça você ir embora, o cérebro dele entra em modo de economia de energia. Ele para de investir. Para que mandar flores? Para que elogiar? Para que planejar uma viagem surpresa? O troféu já está na estante pegando poeira. O medo da perda é o que tira a poeira do troféu. É aquela sensação gelada na espinha de pensar: se eu vacilar, essa pessoa vai embora e vai ser feliz sem mim. É esse pensamento que mantém a chama acesa. Não é a bondade, é a possibilidade real do fim. Maquiavel dizia que os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. O amor é mantido por um vínculo de obrigação que, sendo os homens miseráveis, quebram em qualquer oportunidade que lhes convenha. Mas o temor é mantido pelo medo da punição, que nunca falha. Traduzindo para o amor, a punição aqui é a sua ausência, é a retirada do seu afeto, é o silêncio. Se a pessoa sabe que, não importa o que ela faça, você nunca vai aplicar a punição de ir embora, ela perde o respeito. Ela começa a testar seus limites, esticando a corda até onde der, porque sabe que a corda nunca arrebenta. Você precisa ser a corda que pode arrebentar. Você precisa ter a dignidade de ser alguém que está disposto a perder tudo, mas não está disposto a perder o autorrespeito. Isso nos leva a um conceito fundamental: o poder em qualquer negociação, e um relacionamento é uma negociação constante de vontades. Pertence a quem precisa menos do outro. Se você precisa desesperadamente dessa pessoa para respirar, para ser feliz, para se sentir validado, você é refém. E reféns não ditam regras, reféns obedecem. Para inverter esse jogo, você precisa cultivar a mentalidade da abundância e a capacidade de caminhar sozinho. A outra pessoa precisa olhar para você e ver alguém que é perfeitamente capaz de ser feliz solteiro. Alguém que escolheu estar ali, mas que não necessita estar ali para sobreviver. Quando ela percebe que você não é uma muleta, mas um companheiro de viagem que pode mudar de rota se a companhia se tornar desagradável, o medo da perda se instala. E esse medo é saudável. Ele faz a pessoa valorizar cada momento, cada conversa, cada beijo, porque ela sabe que aquilo é finito. Não estou dizendo para você fazer ameaças vazias ou joguinhos de "vou terminar a cada briga". Isso é imaturo e cansativo. Estou falando de uma postura interna, silenciosa e firme.
É a postura de quem sabe o próprio valor de mercado. Imagine que você tem um carro alugado e um carro que você comprou com o suor do seu rosto, mas que não tem seguro. Qual você dirige com mais cuidado? Aquele que, se bater, a locadora troca? Ou aquele que, se bater, o prejuízo é todo seu e você fica a pé? Torne-se o carro sem seguro. A pessoa precisa sentir que se ela bater o relacionamento, se ela for negligente, o dano será irreversível. Você não será substituído facilmente e você não voltará com um pedido de desculpas. Essa certeza da irreversibilidade é o que gera o cuidado extremo. Acomodação é o oposto da paixão. E a segurança excessiva é a mãe da acomodação. Quando você está sempre sorrindo, sempre perdoando antes mesmo do pedido de desculpas, sempre compreendendo tudo, você está matando a tensão sexual. A tensão precisa de polaridade, precisa de um talvez. O sim garantido é broxante, o não possível é excitante. Maquiavel ensinava que o governante não deve tocar nas propriedades e nas mulheres dos seus súditos para não gerar ódio, mas deve manter a espada afiada e visível para manter o respeito. A sua espada é a sua independência emocional. Ela não precisa ser usada para ferir, mas deve estar visível o suficiente para lembrar o outro de que você é uma força da natureza e não um objeto inanimado que pode ser deixado num canto. Pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que essa pessoa teve medo de te perder? Qual foi a última vez que ela sentiu que precisava reconquistar o seu interesse? Se a resposta for nunca ou há muito tempo, você está em perigo. Você se tornou um móvel da casa. Útil, confortável, mas invisível. O ser humano só dá valor à água quando a fonte seca. Se você é uma fonte que jorra 24 horas por dia, a pessoa desperdiça. Deixa a torneira aberta. Nem liga. Feche a torneira de vez em quando. Deixe a sede aparecer. A sede é um lembrete poderoso da importância da água. Sem a sede, a água é apenas um líquido sem graça. Sem o medo da perda, você é apenas uma pessoa comum. É preciso ter coragem para ser o prêmio. O prêmio não corre atrás do vencedor. O prêmio fica lá, brilhando no alto do pódio, exigindo esforço de quem quer segurá-lo. Se você desce do pódio e se entrega na plateia, você deixa de ser prêmio e vira brinde. Brinde a gente aceita, usa um pouco e joga na gaveta. Prêmio a gente coloca na estante de vidro e mostra com orgulho. A diferença entre ser brinde e ser prêmio é a dificuldade de acesso e a possibilidade de não ganhar. Se todos ganham, não tem valor. Se você é ganho fácil, seu valor despenca. Introduza a variável do risco. Deixe claro, através de atitudes e não de palavras, que a porta de entrada está aberta, mas a porta de saída também está destrancada. E que você não hesitará em usá-la se o que for oferecido lá dentro for menos do que a excelência que você merece. Esse medo não é sobre terror psicológico, é sobre a ansiedade vital que nos faz sentir vivos. É o frio na barriga da montanha-russa. Relacionamento sem medo da perda é carrossel de criança. Gira, gira, é bonitinho, seguro, mas dá sono depois de 2 voltas. Você quer ser o carrossel ou a montanha-russa? Você quer ser a certeza entediante ou a aventura que faz o coração acelerar? Para ser a aventura, você precisa aceitar que o risco de o carrinho sair do trilho existe. E é justamente esse risco que faz a viagem valer a pena. Assuma o risco de ir embora. Só assim o outro assumirá o risco de te amar como se fosse o último dia. Porque, na verdade, um dia será. E viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo é a maior mentira que contamos para nós mesmos. Mas existe um ponto crítico aqui. Fazer com que a pessoa tenha medo de te perder é poderoso. Mas de nada adianta se, quando você está presente, você não sabe dizer não e acaba aceitando migalhas por pura pena ou falta de firmeza.
Como você espera manter o respeito se, na hora de definir as regras do jogo, você treme e cede? Pare de tentar comprar amor com obediência. Essa é a transação comercial mais falida da história da humanidade, e você continua investindo nela todos os dias. Você acredita, lá no fundo da sua alma, que se for bonzinho o suficiente, se for tolerante o suficiente e se engolir sapos o suficiente, a outra pessoa vai olhar para você com lágrimas nos olhos e dizer: "Nossa, como você é incrível, vou te amar para sempre por ser tão submisso." Isso não vai acontecer. O mundo real não funciona com base na gratidão pelos fracos. Ele funciona com base no respeito pelos fortes. E a força, no contexto dos relacionamentos humanos, não se mede por quantos quilos você levanta na academia ou por quanto dinheiro você tem no banco, mas pela sua capacidade inabalável de dizer não. A simpatia excessiva, aquele sorriso amarelo de quem aceita tudo para não desagradar, é o caminho mais rápido para o desprezo. Quem diz sim para tudo não é visto como uma pessoa generosa. É visto como um recurso inesgotável e sem valor. Uma torneira que nunca fecha e que, por isso mesmo, ninguém se preocupa em consertar. Maquiavel, se estivesse analisando a sua vida amorosa hoje, diria que a bondade desarmada é um convite à invasão. Um príncipe que não sabe defender suas fronteiras perde seu reino. Você é um reino sem muros. Qualquer um entra, qualquer um faz bagunça. Qualquer um leva o que quer e vai embora sem pagar pedágio. E a culpa não é dos invasores. A natureza humana é expansiva. As pessoas ocupam o espaço que lhes é permitido. Se você permite tudo, elas ocupam tudo. O respeito não é algo que você ganha sendo legal. O respeito é uma resposta automática que o outro tem quando encontra uma barreira. Pense na física. Você só sente que uma parede é sólida quando tenta empurrá-la e ela não se move. Se você é empurrado e cai, ou se você se molda para não criar atrito, você não tem solidez. E ninguém se apoia, ninguém confia e ninguém respeita algo que não tem firmeza. Você precisa entender a diferença brutal entre ser amado e ser feito de capacho. Muitas pessoas confundem limites com grosseria, mas a verdade é exatamente o oposto. Colocar limites é o ato mais honesto que você pode fazer por alguém. Quando você diz, "Eu não aceito que falem assim comigo", ou "Eu não vou fazer isso porque vai contra os meus valores", você está dando ao outro o manual de instruções de como se relacionar com você. Sem o manual, a pessoa opera no escuro e acaba quebrando o brinquedo. A simpatia que você força para evitar conflitos é, na verdade, uma mentira. Você sorri por fora enquanto grita por dentro. Essa dissonância cria uma energia pesada, ressentida. A outra pessoa sente que algo está errado, mas como você continua dizendo sim, ela continua abusando. E o ciclo se perpetua até que você explode ou adoece. Acredite em mim quando digo que o conflito é necessário. Não estou falando de brigas, gritos ou dramas de novela. Estou falando do atrito saudável de duas vontades que se encontram. Se a vontade do outro sempre prevalece sobre a sua, o relacionamento não é uma parceria, é uma ditadura disfarçada. E o ditador, curiosamente, acaba perdendo o interesse pelo súdito que nunca se rebela. É entediante mandar em quem não tem opinião. É monótono estar com alguém que é apenas um eco das suas próprias vontades. Para haver paixão, precisa haver alteridade, ou seja, precisa haver um outro legítimo do outro lado. Alguém com contornos definidos, alguém que diz, "Daqui você não passa." Esse limite gera atração porque sinaliza dignidade, e dignidade é extremamente sexy. Maquiavel nos ensina que é impossível satisfazer a todos sem perder o próprio poder. Tentar agradar a todos é a receita para o fracasso. No seu relacionamento, se a sua prioridade máxima é manter a paz a qualquer custo, o custo será a sua autoestima. E uma pessoa sem autoestima não tem nada a oferecer. Você vira um peso morto.
O paradoxo maquiavélico aqui é: para ser verdadeiramente valorizado, você precisa estar disposto a desagradar. Você precisa estar disposto a ver a outra pessoa fechar a cara, ficar emburrada e fazer silêncio. Você precisa aguentar o desconforto momentâneo de um não para ganhar o conforto eterno do respeito. A maioria das pessoas cede no primeiro sinal de desaprovação do parceiro. Ah, ele ficou chateado, então vou fazer o que ele quer. Erro fatal. Você acabou de ensinar que o mau humor dele é a moeda que compra a sua obediência. Você treinou o outro a ser um tirano emocional. O respeito é hierárquico. Não no sentido de um ser melhor que o outro, mas no sentido de que os seus valores devem estar acima da vontade alheia. Quando você coloca a vontade do outro acima do seu bem-estar, você inverte a pirâmide natural das coisas. Você se torna um satélite girando em torno de um planeta que nem sequer pediu para ser orbitado. Estabelecer limites é um ato de autoverno, é dizer: eu sou o rei deste território chamado minha vida, e aqui vigem as minhas leis. Visitantes são bem-vindos, mas devem seguir as regras locais. Se um visitante chega na sua casa, coloca os pés na mesa, come sua comida sem pedir e critica sua decoração, você o expulsa. Porque então, no coração, você deixa que façam isso e ainda serve café? A simpatia é barata. Qualquer um pode ser simpático, sorrir é fácil. Mas ter a coragem de olhar nos olhos de quem você ama e negar um pedido porque ele te fere ou te diminui, isso exige nobreza. Isso exige uma coluna vertebral ereta. E as pessoas sentem o cheiro dessa nobreza. Quando você começa a dizer não, a dinâmica muda instantaneamente. Primeiro vem o choque. Como assim ele não vai fazer? Depois vem o teste. A pessoa vai tentar forçar a barra para ver se o seu não é real ou se é charme. E se você se mantiver firme, inabalável como uma rocha, o que vem depois é a admiração. Olha só, essa pessoa tem caráter, ela não se vende. O valor de alguém que não se vende é inestimável em um mundo onde todos estão em liquidação. Não tenha medo de perder pessoas ao impor limites. Esse é o filtro mais eficiente que existe. Os aproveitadores, os narcisistas e os parasitas emocionais odeiam limites. Eles vão embora quando percebem que a festa acabou e que a porta da geladeira foi trancada. E isso é ótimo, deixe que vão. Os limites servem justamente para isso, para barrar quem não merece entrar e para proteger quem está dentro. Quem realmente gosta de você, quem realmente te ama, vai respeitar o seu não. Vai entender que você tem necessidades e fronteiras. Mais do que isso, vai se sentir mais seguro ao seu lado, porque saberá que você é uma pessoa honesta, que não faz as coisas por obrigação ou medo, mas por escolha genuína. A bondade sem força é vista como submissão, já dizia o nosso guia florentino. A bondade com força, a bondade que escolhe ser boa, mas que sabe ser dura quando necessário, essa é a virtude verdadeira. Seja uma pessoa boa, mas não seja uma pessoa boba. Existe um abismo entre as duas coisas. O bobo diz sim porque tem medo de ser rejeitado. O sábio diz sim quando quer e diz não quando deve. E não teme a rejeição, porque sua própria aprovação lhe basta. Recupere a autoridade sobre a sua própria existência. Pare de pedir desculpas por ocupar espaço. Pare de pedir desculpas por ter vontades. Pare de pedir desculpas por não estar disponível. O respeito que você busca desesperadamente fora de você só pode ser construído dentro. Ele nasce no momento exato em que você decide que a sua paz vale mais do que a aprovação momentânea de terceiros. É um caminho solitário no início, porque você vai quebrar o padrão de comportamento de uma vida inteira. Vão te chamar de egoísta, de frio, de metido. Deixe que falem. O leão não perde o sono com a opinião das ovelhas. Quando a poeira baixar,
O que restará será uma versão de você tão sólida, tão íntegra e tão poderosa que será impossível não te amar. E, acima de tudo, será impossível não te respeitar. E lembre-se, o amor pode até acabar, mas o respeito, uma vez conquistado com a força do caráter, é eterno. Agora, o poder está nas suas mãos. Você tem o mapa, tem a estratégia e tem a verdade nua e crua. A questão é, você vai continuar sendo um figurante na história dos outros ou vai assumir o trono da sua própria vida? Se esse conteúdo abriu seus olhos e te deu a coragem que faltava, então você já sabe o que fazer. Deixe o seu like para mostrar que você faz parte do time dos que se valorizam. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma lição sobre como dominar a arte da convivência e do poder. E comente aqui embaixo. Qual é o primeiro não que você vai dizer hoje para começar a mudar sua história? Eu quero ver quem está comigo nessa. Assista aos outros vídeos, maratone o conhecimento e transforme-se. A gente se vê no topo.